Como nós vimos no vídeo do Átila, a COVID em si, ela não é proveniente do vírus, e sim da resposta do nosso corpo à infecção pelo vírus, né? E a COVID, ela pode se manifestar de duas formas, né? Num caso mais leve, que é caracterizado pela febre, tosse seca, cansaço e falta de ar. E esse tipo de manifestação, só um minutinho aqui para mudar para um apontador de laser, tá? Esse tipo de manifestação, ele vai acometer cerca de 80% dos adultos e cerca de 97% das crianças e adolescentes, tá? Bom, a orientação que se dá quando você tem um caso leve de Covid é que você fique em casa, isolado, tá? De todos os outros componentes da sua casa. Bom, a outra manifestação da COVID é o caso grave, né? Que no caso é caracterizada pela febre alta e também pela dificuldade de respirar, né? A dificuldade de respirar, então, seria indícios, então, do início da síndrome do desconforto respiratório agudo. Nesse caso, há o comprometimento tão grande dos pulmões que é necessária a suplementação de oxigênio para auxiliar o trabalho dos pulmões, né? Isso pode ser feito utilizando um catéter nasal ou até mesmo a ventilação mecânica. Como o Átila disse também, os pacientes acometidos pelo caso grave, eles chegam a ficar dentro da UTI por cerca de 30 dias, tá? E é justamente esse ponto que faz a COVID uma doença ah, de caráter tão preocupante. Porque se você pensar isso, essa questão de um acometimento de uma pessoa por 30 dias, a nível de população, você tem então você tem então o refletimento, essa situação ela se reflete justamente no nosso sistema de saúde como uma sobrecarga, né? Bom, frente a isso, então, nós vemos que uma maneira de lidar. Eu esqueci de falar, na verdade. Uma coisa que eu até fiquei curioso é como que um paciente que é internado por Covid, ele é tratado no hospital, né? Qual que é o tratamento médico? Bom, a estratégia médica, na verdade, pessoal, é que não existe nenhuma intervenção médica. Na verdade, os pacientes, eles são assistidos o tempo todo para impedir que os sintomas ali presentes, eles se agravem e levem ele a óbito. Então, os médicos vão conduzindo o paciente até o momento da cura, ou seja, o paciente cura-se por si próprio, tá? Bom, como a COVID ela tem esse acometimento a, a nível populacional muito grande e de forma rápida, e isso se reflete no nosso sistema de saúde de forma de sobrecarga, nós devemos adotar mudanças comportamentais para conter essa doença, né? Elas podem ser de caráter coletivo, que no caso, então, nós temos o distanciamento social, tá? Que no caso, o distanciamento social, ele literalmente quebra o ciclo de disseminação da doença e ele promove, então, um número de casos, um número de casos crescentes, perdão, ele dificulta o crescimento do número de casos ao longo dos dias, de forma que não há sobrecarga do sistema de saúde, né? Por isso que existe muito aquela expressão, vamos achatar a curva, né? Que seria um momento no qual o número de curados seria tão próximo quanto o número de pessoas infectadas. Isso faria com que desafogasse o nosso sistema de saúde. Entre as medidas de isolamento, entre as medidas de contenção individuais, nós temos as nossas mudanças comportamentais em relação uma nova maneira de tossir e espirrar, tá? Porque justamente no momento que nós tossimos e espirramos e não temos nenhuma barreira física diante do nosso rosto, nós lançamos um jato de gotículas, né? Essas gotículas são conhecidas como aerossóis. E isso é um mecanismo massivo de disseminação de partículas virais, né? Nós temos também o hábito agora
de lavar as mãos constantemente com água e sabão, ou álcool, ou gel asséptico contendo álcool 70%. E também é indicado que quando você for circular, você use máscaras, tá? O Ministério da Saúde aprovou agora que nós usemos máscaras feitas de pano, tá? Mas vale aí algumas ressalvas. A máscara de pano ela tem que ser dupla face, tá? Ela deve cobrir de forma igual, ela deve cobrir, na verdade, grande parte da sua boca e nariz, tá? Ela não deve ser aberta às laterais, ela deve ser bem fechadinha e ela deve ter alças para que você evite de ficar tocando justamente na parte que protege o seu rosto, tá? É muito importante que quando você for colocar a sua máscara, você esteja com as suas mãos limpas, tá? Porque você vai colocar ela no seu rosto e você vai ajustar ela no seu rosto, tá? Outro aviso importante em relação às máscaras é que as máscaras elas devem ser trocadas a partir do momento que elas apresentem sinais de umidade, tá? Vale ressaltar também aqui o cuidado que você deve ter com a sua máscara, né? A sua máscara é única, ou seja, você não compartilha ela, e você tem que também passar ela por processos diários de esterilização, no caso, utilizando água sanitária, tá? E também o fato de que se você ficar com a Covid, se você for acometido pela Covid-19, você deve promover o auto-isolamento também, tá? Isolando-se, inclusive, dos outros componentes da sua casa. Bom, uma outra maneira de lidar com a contenção da Covid seria o diagnóstico precoce dessa doença, né? Bom, ultimamente, o diagnóstico de SARS-CoV-2 ele é feito por dois métodos, né? O método molecular, está representado aqui por essa figura que nós chamamos de curva de amplificação, tá? E aqui o teste sorológico, no qual nós temos uma coluna, tá? Que é esse instrumento branco aqui, tá? Bom, vamos falar primeiro sobre o teste molecular. O teste molecular é nada mais, nada menos que a técnica de RT-PCR, tá? E a técnica de RT-PCR, ela tem como função determinar a presença ou ausência do material genético do vírus no paciente, tá? Bom, como que ocorre, quais são as etapas que são necessárias de serem feitas para você fazer uma análise de RT-PCR? Primeiramente, vai ser a coleta de amostra, na qual você vai utilizar um swab. Você já deve ter visto isso em filmes ou em séries, né? O swab, ele parece um cotonete grande, tá? Então, você colhe amostras das mucosas orais e nasais, tá? E depois você acondiciona essas amostras em solução fisiológica. Posteriormente, você segue com essas amostras para a etapa de extração de material genético, tá? Com foco, no caso, do RNA viral, no caso do RNA, perdão. Bom, para fazer a extração de material genético, você adiciona reagentes que tem como objetivo fazer com que o material genético da amostra se solte da amostra e também purificar esse material genético de forma que só sobre ali RNA, tá? Posteriormente, o RNA ele vai passar por uma etapa de amplificação, na qual, primeiramente, ele é convertido em uma fita de DNA complementar, tá? E é adicionado sobre esse DNA complementar os reagentes da técnica de RT-PCR. Bom, esses reagentes, eles se ligam à fita de DNA complementar, tá? Que é essa daqui, e eles promovem a amplificação de regiões específicas do coronavírus naquele material, naquele DNA complementar, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui é o seguinte, que os reagentes da técnica de RT-PCR, eles são fluorescentes, ou seja, eles emitem um sinal luminoso, tá? E a partir do momento que há uma amplificação, há uma emissão de um sinal luminoso que é contabilizado pela máquina, tá? Entendam amplificação, pessoal, como uma cópia feita daquela região específica do,
do coronavírus. Bom, ao longo da PCR, da RT-PCR, pessoal, são feitos 40 ciclos de amplificação e cada vez que um sinal é emitido durante um ciclo, ele é contabilizado pela máquina, tá? Então, ao fim da análise de RT-PCR, você tem esse gráfico aqui, que mostra a curva de amplificação do material genético. Quanto mais próximo a curva começar a subir, quanto mais cedo a curva começar a subir, tá? Mais quantidade de material genético do vírus estava ali presente, tá? Gostaria de falar que essa figura é meramente ilustrativa, tá? Isso não é uma figura de um diagnóstico de coronavírus, ok? Bom, o outro teste utilizado para detectar o coronavírus no paciente é o teste sorológico, tá? E o teste sorológico, pessoal, ele parte da premissa de que toda vez que você é infectado por algum agente causador de doença, o seu organismo vai orquestrar uma resposta imunológica, resultando, então, na produção de um anticorpo, tá? E no caso do teste sorológico para coronavírus, ele tem por função determinar a presença ou ausência de anticorpo anti-novo coronavírus, tá? Bom, falando em parte do kit do teste sorológico, então, uma solução tampão, uma pipeta Pasteur, que é utilizada para coletar a amostra, e, no caso também, esse instrumento nós chamamos de coluna, tá? No caso, a amostra, ela é depositada aqui nesse poço aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os passos para fazer o teste sorológico. Só um minutinho, pessoal. Bom, primeiramente, então, você vai fazer a coleta de amostra do paciente. Para isso, você vai picar o dedo do paciente e, utilizando aquela pipeta de Pasteur, você vai coletar a amostra, tá? Em seguida, você vai adicionar a amostra dentro do poço da coluna, tá? E adicionar posteriormente a solução tampão, cerca de 2 a 3 gotas. A função da solução tampão aqui no teste, pessoal, é fazer com que a amostra de sangue ela migre sobre, sobre a coluna, tá? E depois você vai incubar essa coluna por 15 minutos. Incubar, na verdade, é você deixar a coluna quietinha lá por 15 minutos, tá? Bom, uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte: dentro da coluna existem proteínas do vírus, tá? No caso, proteínas do novo coronavírus. E se no caso da sua amostra tiver anticorpo anti a coronavírus, esse anticorpo vai interagir com essa proteína e vai marcar um sinal no teste, tá? Caso você não tenha sido infectado pelo coronavírus, você não vai ter anticorpo, então você não vai ter sinal, tá? Bom, vamos explorar melhor essa questão do qual resultado você pode esperar de um teste sorológico, tá? Para olhar o resultado de um teste sorológico, você vai usar as 3 letras de referência: C, G e M. Bom, a letra C, pessoal, ela indica controle, tá? Por que que é controle? E a letra C, ela indica controle. E independente do resultado ser positivo ou negativo, o sinal de C tem que estar presente, tá? O que que é controle? É uma reação química que tem que ocorrer dentro do teste para indicar que o processo ocorreu de forma correta, tá? Se você faz um teste sorológico e não aparece a banda C, o seu teste está inválido, tá? Então, independente do resultado, a banda de C sempre vai aparecer. Bom, no caso das letras G e M, elas fazem referência aos anticorpos. No caso G, a imunoglobulina G, e no caso M, a imunoglobulina M, tá? Bom, vamos voltar naquele raciocínio que eu falei para vocês anteriormente. Quando você é exposto a um agente etiológico, não, a um agente causador de doença, o seu sistema imunológico, ele constrói uma resposta imunológica que resulta na produção de anticorpo.
O que acontece é que essa produção de anticorpo ela ocorre em dois momentos. No início, no início da infecção pelo agente causador da doença, tá? Você produz anticorpos não tão específicos, e esses anticorpos são as IgMs, tá? As imunoglobulinas M. E depois você volta a produzir anticorpos ao fim desse processo de infecção, né? Que são anticorpos mais especializados, que vão, de certa forma, impedir uma infecção futura por aquele agente causador, tá? Que são os anticorpos IgG, tá? Bom, sabendo disso, vamos interpretar os resultados. Então, aqui nós temos a imagem de um resultado negativo. O resultado negativo, então, ele é marcado somente pela presença da banda de C. O que isso significa? Como eu já disse anteriormente para vocês, se você nunca foi infectado pelo coronavírus, você não tem anticorpos anti-coronavírus. Então, as proteínas que estão aqui, elas não evidenciaram a presença de um anticorpo, tá? Bom, indo para esse esquema agora, que indica um resultado positivo, tá? Você tem uma banda na letra C e uma banda na letra M. Isso indica que sim, você foi infectado pelo coronavírus e que a infecção ela está no início, certo? Bom, aqui nesse terceiro resultado nós temos a banda de C e a banda de G, indicando então que sim, você foi infectado pelo coronavírus e que a infecção ela já está mais caminhando para o fim, porque você tem a produção de IgG. E você tem essa situação no qual você tem a presença de anticorpos de IgGs e IgMs, tá? Nesse caso, indicando que você está numa zona de transição. Você já não está mais tão no início da infecção, mas você já está começando a terminar esse processo de infecção. Bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês é que cada teste aqui apresentado, ele é adequado para um certo período da doença, tá? Por exemplo, o teste molecular, ele é indicado mais no início da infecção, tá? Ou seja, de 0 a 5 dias. Por quê? Nesse período, a carga viral do vírus é a maior, ou seja, existe muito material genético ali e existe pouca produção de anticorpo. Então, se você utilizar um teste sorológico nesse momento aqui, você vai indicar, então, caso o paciente esteja infectado com o coronavírus, um resultado falso negativo. Então, você poderia conduzir o tratamento com esse paciente de forma errônea, tá? Bom, os dias vão passando e a carga viral vai diminuindo, indicando então que o teste molecular já não é tão indicado, e sim é mais indicado um teste sorológico, tá? Por quê? Aqui a carga genética, por ela estar baixa, ela vai dar um falso negativo na análise molecular, tá? E por os anticorpos já passarem a ser produzidos, você tem um resultado mais confiável no teste sorológico, tá? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar também é que não existe só o teste molecular e só o teste sorológico, tá? No momento, esses são os testes mais usados. Mas existem outras abordagens utilizando outras metodologias, né? Que no caso seria a referência desse aqui, que seriam os testes de antígeno. Antígeno, pessoal, seria uma pequena parte do vírus, tá? Como um exemplo de teste de antígeno, nós temos uma proposta de um pesquisador da Unicamp, que seria utilizar uma análise que nós chamamos de espectrometria de massas, tá? Nesse caso, a análise ela seria baseada na proteína do vírus, tá? No caso, a proteína S. E o modelo experimental que eles propõem seria conhecer a estrutura química total da proteína, para poder, então, identificar nas amostras dos pacientes essa mesma estrutura, tá?